Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar nessa noite. Eu quero ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo 22. Vamos meditar um pouco. A palavra que eu quero transmitir, a palavra para a nossa reflexão. Atos, capítulo 7, verso 22. Vou aproveitar melhor o tempo que eu já vou estar lendo. Não sei se está no telão aqui. Já está no telão. Então, maravilha. Isso facilita muito. Diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Amém? Eu quero falar subordinado a um tema que é o seguinte: transformando a mentalidade do cativeiro à liberdade. Vou repetir: transformando a mentalidade do cativeiro à liberdade. Bom, não é novidade para ninguém que conhece um pouco as Escrituras que Deus, ele escolheu o povo hebreu como seu povo. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, quando ele chama o patriarca, e você vai ver que essa chamada, ela tem uma continuidade, ao ponto que Deus, em mais de uma ocasião, ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é interessante que Jacó, ele tem os seus 12 filhos, a qual advieram as 12 tribos, mas José foi escolhido para ser o líder do povo naquele momento. E você conhece a história de José? Tenho certeza que o pastor Samuel já pregou aqui sobre isso, que eu já vi ele pregar uma polícia sobre isso. José é um menino bom, que passou por poucas e boas, mas teve um final glorioso através de Deus, né? Chegou ao cargo só abaixo de Faraó, governador. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, e aqui a gente começa a entrar um pouco no que eu quero passar nessa noite. José, ele se torna governador, ele traz a sua família para o Egito, e aí agora começa uma nova história sobre a vida daquele povo. Aquele povo que até então era um povo peregrino, um povo dado ao pastoreio, um povo do deserto. Agora eles têm um local físico ali no Egito. Mas quando você entra, agora você sai do livro do Gênesis, você entra no livro de Êxodo, você vai observar a narrativa que passa-se o tempo de José. E agora se levanta um novo faraó. Faraó este que não tinha conhecimento de José. Tem um lapso temporal aí, passou-se um tempo. A história secular é interessante que ela valida a Bíblia em muitos momentos. A história secular vai dizer que houve uma grande guerra entre os egípcios e os íxios. Guerra ao ponto que os egípcios quase perderam essa guerra. E foi exatamente nesse momento que Faraó ele decide escravizar os hebreus. Por quê? Muito provavelmente ele deve ter pensado: se com os íxios a gente quase perdeu a guerra, imagine se esse povo hebreu que está na nossa terra tentar tomar o nosso governo. E ali ele passa a escravizar esse povo. E esse povo agora eles não estão mais na capital ali. A capital na época era Mênfis, capital do Egito. Agora esse povo ele vai morar isolado, vai morar num lugar chamado Gósen. E lá esse povo ele começa a habitar e se multiplicar. E os historiadores eles vão dizer, pastor Samuel, que lá virou tipo de uma favela. Lá virou uma periferia. Então você tem lá o Egito com a sua capital, com as suas obras arquitetônicas, de engenharia da época, do melhor que tinha. E você tem o povo hebreu agora isolado em Gósen. Gósen agora ele se torna símbolo de um povo sofrido. Mais de 400 anos se passa e esse povo está subjugado pelos egípcios. E toda a história de José, aparentemente até esse momento, anulada, esquecida. É como se os planos de Deus tivessem dado errado. Talvez até alguém questionou isso. Mas como é que pode? José foi governador nessa terra e agora a gente é um povo que está à margem da sociedade, a gente é um povo que está isolado, excluído da sociedade. Um filósofo chamado Thomas Hobbes, falando sobre isso, ele diz que a vida do povo hebreu se tornou uma vida solitária, pobre, desagradável, brutal e sem sentido. O povo perdeu a sua identidade como povo e passou a viver como vassalos
dependentes totalmente do poder egípcio. E aqui eu quero te chamar a atenção. Primeiro ponto: o que aconteceu que não houver um sucessor? O que você acha que aconteceu? E eu vou te responder. Quando um povo se acomoda, quando um povo fica na zona de conforto e só tem uma pessoa de referência, não vai ter prosperidade. É mais ou menos aquela história, não sei se você conhece, uma história parecida com a que eu vou comentar, mas é muito frequente, de um patriarca que constrói um império, constrói uma empresa, constrói um patrimônio, mas ele deixa uma herança, mas ele não deixa um sucessor. Ele deixa uma herança, mas ele não deixa um legado. E é muito comum, eu sei que eu mexo com essa área, aí você faz o inventário do que se deixa de patrimônio e muito rapidamente aquele patrimônio é dilapidado. Perde-se tudo. Vende-se tudo, perde-se tudo, a empresa é vendida, é tudo vendido e o nome daquela pessoa é apagado. E o que eu estou falando aqui? De mentalidade. E o que se aplica à sua vida? Que nada muda se você não muda a sua mentalidade. Verdade. O povo estava nessa condição. O povo não era para estar nessa condição. Esse não era o projeto de Deus para esse povo. E o mais interessante, que no meio dessa história, aí vai surgir quem na história? Moisés. Moisés, ele surge no meio da história, no livro do Êxodo. Mas eu não sei se você já parou para analisar isso daí. Primeiro que Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebreu. Por quê? Porque ele não foi criado por os hebreus. E talvez você não tenha se feito a pergunta: por que Moisés não foi criado por os hebreus? Porque Deus não levantou lá de Gósen, lá da comunidade que havia se constituído, alguém para ser o libertador do povo. Por quê? Porque no meio daquele povo não tinha ninguém com mentalidade para isso. E existe uma coisa que é chamada paradigma. O que é um paradigma? Eu vou te explicar. Paradigma é que quando uma pessoa está no meio de um grupo, e esse grupo ele pensa uniformemente em um sentido, vai ser quase impossível alguém pensar contrário. É o famoso efeito manada. Quando um pensa de um jeito, o outro pensa de um jeito, vai todo mundo do mesmo jeito. E agora Deus ele olha para esse cenário e ele cria uma situação que ele tem que tirar Moisés do meio daquele povo. Embora Moisés seria o libertador daquele povo, ele não poderia estar com aquele povo. Ele teria que ter uma outra visão de mundo, ele teria que ter uma outra mentalidade, ele teria que ter uma outra disposição. E ao contrário do que você vê em filme de Hollywood, não é que colocaram o cesto de junco no rio e a água levou até a princesa, não é isso que diz o texto. Foi colocado na beira ali. Então muito provavelmente Miriam estrategicamente já sabia aonde a princesa ia, qual ponto do rio, e ali já havia uma expectativa de que ele fosse adotado, uma expectativa de que ele fosse parar no palácio. Pois bem, você conhece a história. Então esse homem ele foi criado no palácio de Faraó. E como eu disse, por que isso é importante? Porque Moisés precisava ter uma mentalidade diferente daquela que os hebreus tinham desenvolvido de séculos de escravidão. Deixa eu te falar uma coisa profunda, talvez você não tenha ouvido isso. Às vezes na nossa família tem situações que parece que vai se perpetuando. São padrões de comportamento e de hábitos, e alguns até falam na teologia de maldição hereditária. Eu não vou discutir teologia aqui, mas o fato é que Deus ele escolhe você para ser a mudança na sua família. Você já pensou nisso? Que Deus quer escolher você para fazer a diferença na sua família e quebrar esse ciclo, e quebrar esse padrão de maldição, e quebrar esse padrão que as coisas elas se tornou um círculo vicioso, e parece que é a mesma história, só muda os personagens. É a mesma história, mas é a mesma família. E até quem diga, e talvez você já deve ter ouvido isso, que não, aqui a família é assim mesmo, porque são sempre as mesmas coisas. Mas eu vim aqui nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, você crendo ou não, para mim pouco importa, o meu compromisso é com a palavra, para te dizer que Deus te convoca a você ter uma mudança de mentalidade. Porque Ele quer quebrar com esse ciclo, Ele quer quebrar com esse padrão, e Ele quer mudar a história assim da sua vida, da sua família, mas através de você. E hoje você não está escravo como um hebreu.
mas a sua mente está cativa. E os hebreus estavam ali no Egito 400 anos. Agora para pensar, 400 anos, e ninguém nunca pensou em falar, chega. Porque precisa ter fé em Deus para ter mudança. Eu não sei se você sabe, esses temas de escravidão é um tema que eu conheço bem. Lá nos Estados Unidos, quando teve a escravidão lá, muitos daqueles senhores brancos, eles citavam a Bíblia para os escravos, para que tivesse sujeição, para que eles conseguissem fazer subjugação. Aí você vai falar, a Bíblia, um texto fora do contexto gera pretexto. A Bíblia pode escravizar também, se o camarada usá-la de maneira incorreta ou de interpretações erradas. Mas como é que foi mudando essa história? Quando os próprios escravos tiveram acesso à Bíblia, através dos seus próprios senhores, e eles começaram a interpretar, mas peraí, mas o evangelho de libertação, existe uma contradição nisso. E eles começaram a entender que eles não foram chamados para aquilo. E ali começaram a ter o quê? Fugitivos, e você sabe, você conhece a história de Abraão. Mas aonde eu quero chegar? Às vezes você está escravo na sua mente. Eu não sei qual é a área, eu não vim aqui para condenar ninguém, mas eu vim aqui para dizer que Deus, ele quer fazer mudança na sua vida. Só que não é um passe de mágica. Nenhum personagem da Bíblia operou algo extraordinário sem ter uma iniciativa. E Deus, ele através da sua palavra, ele vai agir como uma mola propulsora para que você venha a ter o impulso necessário para a mudança. E o povo estava acomodado, eles se acostumaram com a opressão. Lá em Êxodo 14, do verso 11 ao 12, você vai ver sobre isso. A escravidão se tornou o quê? Algo normal. Eles não conseguiam imaginar uma vida diferente daquela. Talvez seja a sua história, você não consegue enxergar uma vida diferente do que essa. Vamos falar de trabalho, por exemplo. Para mim pouco importa se você é CLT, se você é autônomo, se você é funcionário público, a questão não é essa. A questão é, não adianta reclamar se você não toma uma iniciativa para mudar. Essa é a questão. Não está dando certo as coisas em casa. Não adianta você reclamar se você não toma a iniciativa de mudar. E é tudo a mentalidade. Aquele negócio de, não, é assim mesmo. Pessoas que pensam assim, não tem como Deus usar. O povo chegou a um ponto que perdeu a identidade. O povo mal se lembrava dos patriarcas. Aí volta um pouco. Deus falou com Abraão. Abraão, sai do meio da sua parentela. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão, ele saiu do meio da sua família. Abraão, ele foi para um lugar que ele não sabia onde que era. Mas Abraão, ele sabia quem o acompanhava na caminhada, que era Deus. Só que essa mentalidade de Abraão já não era mais a mentalidade do povo. E a mentalidade de escravo, ela é perigosa. Ela faz você aceitar limitações. A mentalidade de escravo faz você olhar com uma ótica, com uma lente de que é normal o que está acontecendo. E precisa, às vezes, alguém de fora dar um choque de realidade em você e falar, não é normal. Não é isso o projeto de Deus na sua vida. Não é isso o plano de Deus sobre a sua vida. Mas sabe o que acontece? Às vezes volta uma coisa chamada autorresponsabilidade. Porque é bom ter alguém para botar a culpa. É bom, a culpa é do governo. Adão falou, foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Quem sabe alguém fala, a culpa é do pastor Samuel. E Deus está falando, peraí, a sua autorresponsabilidade, aonde está você nessa história? Aonde está a sua mentalidade nessa história? Verdade. Então o que Deus quer de nós, para que venha a ter mudança significativa na nossa vida? Uma mentalidade transformada. E eu acho interessante que diz, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios
e era poderoso em suas palavras e obras. Porque não adianta o que nós falamos, mas sim o que produzimos. Qual obra nós produzimos? E deixa eu te falar uma coisa, o pastor Samuel é meu amigo, fico feliz dele ter me convidado, mas o meu compromisso é com a palavra. Se eu falar alguma coisa que não agrade, não me convidar mais, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando para alguém aqui que está pensando assim, essa palavra nessa noite é justamente para você, abençoado. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer que você faça algo extraordinário. Deus quer que você faça algo a mais nessa igreja. Você pode mais. Aleluia. E você dará conta a Deus dos seus dons e talentos que você enterrou. Aleluia. Porque Ele não te chamou para você enterrar, Ele te chamou para você granjear e multiplicar. Mas essa mente de escravo não dá. Ele quer que você troque essa mente, que você resete essa mente, que você delete essa mente. E Moisés agora ele é criado no palácio de Faraó, e ele teve acesso à melhor educação, à melhor cultura, ao poder. E por que isso é importante de novo? Porque se ele tivesse sido criado entre os hebreus, ele teria desenvolvido a mesma mentalidade de escravo. Ele teria crescido achando que a escravidão era o seu destino final. Ele teria crescido achando que, não, isso é o normal. Isso não é o normal. Deus está falando aqui para alguém que alguma área da sua vida que você falou, isso é o normal. Deus está falando, isso não é o normal. Isso não é o que eu planejei para a sua vida. Mas você precisa mudar a mentalidade. E eu acho interessante que o mais importante que Moisés aprendeu no palácio foi que não é normal ser escravo. Foi o mais importante. Porque tudo começa quando ele vê um escravo apanhando. Não é isso que diz o texto? Aí ele vai lá e se revolta. Pô, peraí, não é assim. E aí ele vai lá e mata o egípcio. Porque para Moisés era inconcebível aquilo não tinha o menor sentido, aquilo não fazia a maior lógica. Não era só a questão dele ser hebreu, era a questão que ele tinha um senso de moral e um juízo de valor de que aquilo estava errado. E por que ele tinha isso? Porque ele não tinha uma mentalidade de escravo. Porque os próprios que estavam apanhando, quem sabe, né? Vamos pensar aqui, né? Não estou falando de calendário egípcio, mas quem sabe ele, hoje é segunda-feira, hoje é dia de fazer mais tijolo para Faraó. Hoje talvez eu vou tomar umas 5 chicotadas, mas tá tudo certo. Se for menos de 10, estou no lucro. Você está empurrando a sua vida assim, quem sabe? Hoje é mais um dia. E Deus quer que você viva coisas extraordinárias. Moisés aprendeu a enxergar o invisível. No palácio, ele viu o poder de Faraó, mas ele também sabia que havia um Deus maior que qualquer humano. Ele aprendeu isso. Moisés também aprendeu a agir com fé. Eu acho muito interessante, eu vou citar um texto aqui, Hebreus 11, versículo 23 e 24. Olha só, falando sobre Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gosto do pecado. Pela fé. Pela fé ele falou assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui na moita sendo chamado de filho da princesa. Eu não vou ficar aqui na moita porque está tudo bem no palácio. Eu não vou ficar aqui escondido, vendo injustiça, vendo coisas erradas, sendo que alguém está padecendo. Isso é ter fé. Fé para fazer a diferença. Fé para falar, Senhor, eis-me aqui. Me tira dessa minha zona de conforto, me tira desse comodismo para fazer a diferença, para ser a diferença. Pela fé. Pela fé, Moisés, ele vislumbrou isso. E aí eu te perguntar nessa noite, será que você pode mais? Olha para a sua vida. Eu falei que era uma mensagem de reflexão. Será que você pode desenvolver mais em alguma área da sua vida? Será que você pode fazer mais aqui? Tem 1 ano mais ou menos que eu vim aqui, deram um tema lá, maturidade cristã. O que você mudou nesse ano para cá?
Eu lembro que o pastor Samuel, na época, ele usou uma expressão assim: eu quero ativar as pessoas. Glória a Deus. Vamos dar prêmio nas pessoas. Tem outro jeito de dar prêmio senão falando a verdade para você? Trazendo uma palavra de confrontação, colocando um espelho na sua frente, falando: esse é quem você é. Mas você pode ser mais do que isso. E ainda falando sobre mentalidade, né? Salomão, ele vai dizer: assim como o homem se vê, ele é. Assim como ele pensa, ele é. A mentalidade diz tudo. A mentalidade vai determinar suas atitudes. A mentalidade vai determinar suas decisões. A mentalidade vai determinar como você age no mundo. Transformação de mentalidade. E é difícil. Você sabia que no Novo Testamento a palavra arrependimento é metanoia? Sabia disso? E o que é metanoia? Mudança da mente. É fácil se arrepender? Não é fácil. E a gente usa essa palavra arrependimento só na questão do pecado. Mas a metanoia, ela serve para tudo. Tudo que você precisa mudar na sua mente. Tudo que você precisa de transformar na sua mente. Deus não pode nos usar plenamente se você tem mentalidade de escravo. Deus não vai poder fazer o que Ele pretende fazer na sua vida se você continuar com mentalidade de escravo. Então precisamos do quê? De uma transformação na nossa forma de pensar. Como que isso acontece? Vamos pensar alguma coisa aqui. 1 Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, você precisa substituir pensamentos, quem sabe de derrota, quem sabe de que não vai dar certo, é assim mesmo, isso é o normal, a minha família é assim, eu estou destinado a isso. E substituir esse pensamento de escravo por de liberdade. Fala: não, mas espera aí, a minha família era assim. Deus vai fazer, e Deus vai me usar, e Deus vai mudar. Deus quer usar você de fato para mudar a história da sua casa, da sua família. Deus quer mudar você de fato para mudar o ambiente à sua volta. Aí lembra de José, que se tornou governador? Mas José teve um processo, né? Com fases. Só que o que é interessante de José é que aonde ele passava, deixava a marca. E marca boa. Porque ele era diferenciado. Ele tinha outra mentalidade. Ele tinha a mentalidade de que Deus estando com ele é o que importava. Moisés também, ele conseguia enxergar além das circunstâncias, né? Porque os hebreus só viam o Egito, né? Moisés já estava pensando na terra prometida. Precisamos parar de focar nas nossas limitações e começar a enxergar o que Deus já preparou para nós. Sabe uma coisa interessante? Quando o povo achou que ia perecer, né? Que é o seguinte: chegou diante do mar, certo? Alguns estudiosos de geografia bíblica vai dizer que de um lado era a montanha, do outro era a montanha, à frente era o mar, e vinha Faraó com seus carros e cavaleiros, certo? Alguns murmuraram: para isso que você nos trouxe aqui? Para morrer? Era melhor ter ficado lá escravo no Egito. Olha, a mentalidade de escravo. Quem sabe para alguns poderia pensar: eu prefiro morrer livre do que viver escravo. Mas não era esse o pensamento deles. Eles pensavam: eu prefiro viver escravo do que morrer livre. Você tem escolhas para fazer. E faça rápido, se você quiser mudança na sua vida. Então nós temos que aprender com Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. Foi um tempo de preparação, de aprendizado, de dependência de Deus. Mas precisamos não só passar tempo, mas transformar a mente. Por que eu falo isso? Eu acho interessante que tem gente que fala assim: eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20, eu tenho 30. Maravilhoso. A sua mente amadureceu? Você é melhor do que antes? Martin Luther King, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, ou seja, expectativa. Mas eu não sou quem eu era, ou seja, transformação. Transformai-nos a vossa mente. É um processo. Não quer dizer que você vai sair desse culto, nossa, é uma nova mente, né? Você não é um computador, né, que é só formatar Windows e está tudo certo. Mas tudo começa com o primeiro passo. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo.
Só que você tem que ter essa autorresponsabilidade do que eu preciso mudar. Mudar a minha mente. Eu preciso mudar. Mudar o meu cristianismo, mudar a forma com que eu amo o meu próximo, mudar a forma com que eu amo a Deus, mudar a forma com que eu adoro a Deus, mudar a forma com que eu sirvo a Deus. Tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. Eu não sou muito de citar livro secular, mas tem um livro chamado Mindset, Carol Dweck, uma psicóloga comportamental, e ela fala o seguinte, sobre uma mentalidade de mudança. E ela escreve algo interessante, ela fala que quem tem a mentalidade de mudança, ou seja, não é estático, não é engessado, não é fixado, paralisado, essas pessoas elas veem desafios como oportunidades de crescimento, não como obstáculos intransponíveis. E Moisés é um exemplo perfeito disso. Enquanto o povo estava lá, não tem o que fazer, é assim mesmo, é o que tem para hoje. Moisés está, não, vamos começar uma mudança. Vamos começar uma mudança. E Deus está falando para você também, pastor Sobrinho. Agora é tempo de mudança. Tempo de mudança. Não tem crescimento sem mudança. Dá para crescer muito mais. Dá para crescer muito mais. Tem espaço. Ah, mas tem tanta igreja, não importa. Tem muita gente não alcançada ainda. Só que todo mundo tem que estar, no mesmo trilho. Tem que estar na mesma pegada, na mesma mentalidade. Não mentalidade de escravo. Ah, tá bom aqui. Tá bom aqui. Jesus Cristo, ele fala assim, meu nome farão obras maiores do que as que eu fiz. Moisés era otimista para enfrentar os desafios à sua frente com coragem e perseverança. Não se rendeu às dificuldades, mas encarou as oportunidades de crescimento. Moisés não permitiu que a mentalidade de escravo do povo a influenciasse. Tem isso também. Influências. Alguém falou aí que somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Eu acho que isso não é uma regra tão racional como 2 mais 2 é 4, mas tem lá o seu ponto de vista para você analisar. Porque se você anda com mentiroso, daqui a pouco você está mentindo. Se você anda com boca suja, daqui a pouco você está falando palavrão. Fato. Então se você anda com o reclamador, irmão, daqui a pouco você está reclamando da vida. É isso. Estou julgando a real para você. Se você anda com pessimista, daqui a pouco você já vai pegar os seus projetos e colocar tudo na gaveta. E eu vou te falar um negócio, toda vez que a gente tem um projeto, já que você está falando de projeto, acontece exatamente o que aconteceu com José. E o que aconteceu com José? José, quando contou o sonho para o pai e para os irmãos, foi repreendido. Mas que sonho é esse que tu tivesse? Está pensando o quê? Não mudou nada. A história é a mesma. Quando você conta um sonho, não importa para quem seja, aquela pessoa vai olhar para você e falar, que sonho é esse que você está tendo? Você está querendo demais, você está sonhador demais. E aí, você vai ser José e vai acreditar no sonho, ou você vai abandonar? É sobre isso que a gente está falando. Qual é a influência que as pessoas têm tido sobre a sua vida? Sabe, eu acho interessante que às vezes nós levamos muito em consideração, em conta, a opinião dos outros e não levamos em conta a opinião de Deus. Aí entra um outro porém, né? Como anda a sua vida de oração? O que você tem falado com Deus? E o que Deus tem falado com você? Porque o que vale é a opinião de Deus. Não importa a opinião dos outros. Não importa, porque quem morreu na cruz é Jesus. Quando alguém falar alguma coisa para querer sepultar o teu sonho, você tem que falar assim, mostra as tuas mãos para ver se tem marca de cravos, prego. Ah, não tem? Ah, então muito obrigado, mas a sua opinião não vou levar tanto em conta. Aprenda a proteger a sua mente. Aprenda a proteger a sua mente. Porque no mundo tem 2 tipos de pessoa. Lá no Êxodo fala das parteiras, né? Fala de 2 mulheres chamadas Puá e Sifrá. Parteiras, ela trazia vida para o mundo. Só que tinha homens com ordem de Faraó para quê? Para matar. Né? Foi por isso que Moisés foi escondido. O que isso simboliza na sociedade, no mundo, de maneira alegórica? Que tem pessoas que veio para gerar vida e tem pessoas que veio para tirar. Tem pessoas que veio para alimentar o seu sonho, te impulsionar adiante, e tem pessoas que veio para matar o teu sonho. Só que eu costumo dizer que é mais gente querendo matar do que dar vida. É mais gente querendo te afundar. Então proteja a sua mente. Às vezes a gente fica empolgado, né?
E eu não estou falando confabulações da minha cabeça, não. Estou falando coisas que Deus está revelando no coração de vidas aqui nessa noite. Que às vezes a gente chega empolgado, olha, aconteceu isso, olha, eu vou fazer uma entrevista de emprego, olha, eu estou vendo aqui uma mensalidade de uma faculdade, e alguém joga lá e fala assim, ah, mas será que esse emprego é tudo isso? Ou alguém fala assim, ah, mas será que você vai conseguir fazer essa faculdade? Olha, tá matando teu sonho. Sutilmente está matando teu sonho. Sutilmente, quem sabe alguém chega empolgado, ó, pastor, eu quero desenvolver um projeto aqui na igreja, tal. Aí conta para alguém fala, ih, mas isso aí não vai dar em nada não. Tá matando teu sonho. Deus está te dando estratégias, capacitação e ferramenta nessa noite para que você venha proteger a sua mente. Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Moisés não permitiu que a mentalidade de escravo influenciasse, mas ele manteve os olhos fixos nas promessas de Deus. Liderou um povo com uma mentalidade de conquista. E essa mentalidade é crucial para alcançar sucesso na sua vida. Qualquer área que for. Precisamos, como Moisés, encarar os desafios, as dificuldades, com fé e determinação, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. E a mudança na sua vida começa hoje. Você crê nisso? Amém. Eu não preciso sair correndo e profetizar para você não, né? Você crê que a palavra é suficiente, né? Você crê que a palavra é poderosa, que a palavra ela é revelada. A história dos hebreus no Egito e a vida de Moisés nos revela o que? A liberdade começa na mente. A mudança na sua vida começa na mente. Enquanto os hebreus pensavam como escravo, Moisés pensava como libertador. E sabe qual é uma característica do escravo, que eu queria mencionar aqui também? É reclamador. Nada tá bom para ele. Ah, mas o louvor hoje se eu estivesse tocando. Ah, mas a pregação hoje, a pregação não foi muito boa, o pregador pensei que era melhor. Se eu estivesse pregando, sai pra lá, vaso do Satanás. Você não é o último biscoito da bolacha, não. Você precisa se converter. O cara convertido, ele tem outra mentalidade. Ele se alegra de ver os seus irmãos fazendo. Ele se alegra. Se alguém está tocando, ele glória a Deus. Que Deus use, que ele toque cada vez melhor. Se alguém está cantando, ele glória a Deus. Que Deus abençoe essa voz, que ela cante cada vez melhor. Se alguém está pregando, glória a Deus, Senhor, usa como instrumento nas suas mãos, que pregue cada vez melhor. Porque só escravo tem inveja, né? Quem é liberto não tem inveja. Quem é liberto, ele está feliz. Eu costumo dizer que só gente infeliz gera problema, né? Só gente feliz deixa paciência. Quem é feliz está curtindo a sua felicidade. Enquanto os hebreus pensavam como escravo, Moisés pensava como libertador. E Deus quer fazer o mesmo conosco hoje. Fomos chamados para quebrar o paradigma. Alguém fala assim, mas a roda sempre girou assim. Deus está te chamando para quebrar a roda. Vamos quebrar essa roda, não vai mais girar assim. As coisas serão diferentes. Ele quer nos libertar de toda a mentalidade de escravo. E a palavra de Jesus qual é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele quer quebrar. Ele quer te dar uma mente renovada, capacitada, capaz de chegar ao que Ele tem preparado para nós. E sabe, muitas vezes a nossa mentalidade, de onde que ela vem? De quando a gente era mais jovem. Tudo aquilo que você viu, ouviu, falou, sentiu. Que tem gente traumatizada na igreja. E Deus quer te libertar dos seus traumas. Deus está falando para você, olha, chegou a hora de você viver sua vida e não viver os medos. Verdade. Chegou a hora. Chegou a hora de você tirar o pé do freio e pisar no acelerador. Chegou a hora. Chegou a hora de você parar de falar assim, mas com meu pai não deu certo, mas você não é seu pai. Mas com a minha mãe não deu certo, mas você não é sua mãe. Deus te chamou para uma nova história, para uma nova realidade. Você pode fazer coisas extraordinárias se tiver na disposição e no centro da vontade de Deus. Deus não nos chamou para viver no cativeiro, mas para viver na liberdade. E essa liberdade começa quando decidimos mudar a nossa história. Essa liberdade começa quando nós decidimos mudar a nossa realidade. Essa liberdade começa quando você exerce a fé. E a fé, eu costumo sempre dizer, é você dar o passo para depois Deus colocar o chão. Não é ao contrário. Não tem como. Que hoje possamos dizer como Moisés, eu vou porque Deus está comigo. Que possamos caminhar rumo à terra prometida que Ele já nos deu. Glória a Deus. Que você possa mudar a história da sua família, a história do seu ministério. Que você possa escrever uma história diferente que você quer contar no final do ano. Porque não adianta, todo final do ano a mesma ladainha. Nem seus parentes aguentam mais. A mesma reclamação, a mesma historinha. Meu Deus.
Isso chama narrativa. A gente cria uma narrativa para validar as nossas desculpas. É assim porque é assim porque meu pai era assim, é assim porque minha mãe é assim porque o governo está assim. Para com isso, está na hora de você falar assim, era assim, vai ser diferente. Estou assumindo uma nova postura, eu estou assumindo uma autorresponsabilidade. Porque, irmão, uma coisa eu vou te falar, se você não tem como voltar mais atrás em decisões que você tomou, você tem que olhar a melhor forma de você ir adiante, irmão, mas a nossa caminhada é para frente. Você não é caranguejo para olhar, ficar andando para trás, não. Na história da tua vida, Deus está te falando, olha, pega esse volante aí, para de olhar no retrovisor, olha para frente, mete marcha, pisa no acelerador e vai, que eu quero fazer mudança na sua vida. Mas grave isso, não tem como Deus falar nessa noite. Deus, ele quer transformar a história da sua casa, mas tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. Não adianta ser aquela pessoa, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Em nome de Jesus, seja uma nova criatura. Decida o melhor. Entenda quem você é em Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Entenda o que você pode realizar. E a sua capacidade não vem de vós, mas vem de Deus. Deus te chamou. É como se Deus te desse uma procuração e falasse assim, ó, tá aqui, ó. Porque Jesus não falou, todo poder é me dado no céu e na terra? Mas aí depois ele não falou assim, que ele chamou os discípulos e falou, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. E o quê? O que ele está falando quando ele diz em meu nome? Ele está falando assim, tem uma procuração na tua mão, meu filho. Eu estou te dando poder. Eu estou te dando poder, é só apresentar a procuração, é no meu nome que tu vai fazer. É no meu nome que a porta vai abrir, é no meu nome que as coisas vão acontecer. Eu queria estar orando pela sua vida. Amém. E sabe qual é a palavra que dá resultado na nossa vida? É aquela que você vai ficar martelando. Porque a pior coisa, irmão, é quando... Já aconteceu, já vi muitas vezes, né? Chega na porta da igreja, o que pregaram? Eu não sei. Mas qual texto deu? Eu não me lembro. Não, a palavra não fez efeito nenhum. Mas aquela que você vai um pouco com raiva do pregador, essa é boa, né? Você fala, puxa, ele tocou na minha ferida. Mas essa é boa, porque é essa que quer te libertar. É essa que quer pegar lá, Deus quer pegar o teu coração assim e falar, peraí, estou precisando fazer uma massagem cardíaca aqui, ó, porque tem que bombear esse sangue. Tem que bombear, tem que movimentar. E Deus está falando assim, ó, eu quero movimentar na sua vida. Eu quero fazer. E eu acho interessante, já vou finalizar aqui, mas eu queria deixar um versículo aqui, 2 versículos na verdade, em Êxodo, que eu acho muito interessante. Porque tem coisas que você vai fazer e tem coisas que Deus vai fazer. Primeiro, Êxodo 7, eu vou encerrar aqui. Êxodo 7, verso 1. Deus diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão teu irmão será o teu profeta. O que Deus está dizendo? Moisés, você será como Deus diante de Faraó. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa aí, Moisés, eu estou te dando poder. Só que tem coisa, irmão, que Deus vai fazer quando você faz a sua parte. Está entendendo a sinergia? Sim. Uma sinergia, uma via de mão dupla. Porque aí quando você chega aqui em Êxodo 14, verso 14, quando o povo está naquele dilema, e agora? O que vai acontecer? Moisés, ele já tinha sido colocado como Deus, mas aí ele clamou, né? É interessante, porque o povo murmurou. No verso 11 o povo diz, não havia sepulcro no Egito? Nos tiraram para morrermos neste deserto? Aí Moisés falou, não tem mais, estai quietos, veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O que ele diz no 14? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem egípcio na sua vida que você nunca mais vai ver. Está entendendo isso? Nessa noite? Que tem libertação para a sua vida, porque você entendeu o trabalhar de Deus na sua vida. E aí, quando você entende isso na sua vida, há um destravar no mundo espiritual. E aí, Deus ele pode falar, agora eu vou pelejar, agora eu vou fazer, agora eu vou abrir o mar. É muito interessante, eu finalizo aqui, que o povo ele atravessa o mar a pés enxutos, nem lama tinha. E aí, o historiador Flávio José, no seu livro História dos Hebreus, vai relatar que o texto diz depois que as mulheres louvaram a Deus, Miriam com seu tamborim, e Flávio José vai relatar que o povo depois ficou observando que o mar foi despejando na praia, o quê? Corpos,
carros destroçados, rodas de carros egípcios. E ali, aí é uma conjectura minha, eu fico imaginando aquele povo olhando e falando, se cumpriu, né? Esses egípcios que nos atormentavam, nós nunca mais veremos, e o nome do Senhor é glorificado. Sabe, você pode estar escravo aí há 400 anos, né? Alguns falam 430 aqui, no caso dos hebreus. Mas vai chegar um dia da alforria na sua vida. Que eu vim trazer uma mensagem de esperança para a tua vida. Primeiro tem o destravar, né? Mas tem uma mensagem de esperança em tudo isso. A mensagem que você vai olhar para trás e falar, venci. A mensagem que você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Como Paulo apóstolo ele disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu posso estar ministrando sobre o povo? Então se coloque de pé aí. Eu sou uma pessoa obediente horário, tá 5 minutinhos, né? Mas relógio britânico. Eu não vou chamar você para vir aqui, que eu não quero te constranger. Porque quando fala de mudança, tem uma resistência natural da gente achar que não temos que mudar. Ou se a gente reconhece que tem que mudar, a gente não quer que os outros fiquem sabendo. A gente não quer falar publicamente. Mas você sabe que tem coisa que tem que mudar. Porque Deus ele não é um endereço. Essa mensagem aqui, eu preguei essa semana, terça, quarta, quinta e hoje. Cada dia num lugar, cada dia uma palavra. Porque aqui não traz em Natal. Aqui a gente ora e fala, Deus, o que é para falar? Então a palavra é para esse lugar, para as pessoas que estão aqui. Então tem alguma coisa travada na sua vida. Mas eu vou estar ministrando sobre a sua vida e você vai ter que clamar ao Senhor aí. E qual vai ser o teu clamor? Senhor, muda a minha mente. Senhor, trabalha na minha mente. O que eu estou fazendo errado, Senhor Deus? Me dá estratégia. O que eu tenho que fazer? Me dá um direcionamento. Oh, aleluias! Nessa noite, Senhor, me dá um destravar na minha vida. Que eu não venha ficar nessa zona de conforto. Ou quem sabe, não é uma zona de conforto, mas que eu não venha ficar escravo, preso a essa situação, sem saber o que eu faço. E quem sabe você saiu da sua casa pensando, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa história na minha vida. Eu não aguento mais essa situação na minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Deus manda eu te dizer nessa noite, olha, eu vou abrir o teu entendimento. Eu vou te dar instrução. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou tirar você do meio desse lugar. Eu vou te levar em outro nível. Eu vou usar a tua vida para mudar a história da tua família, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluias. Eu sinto uma unção de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto uma graça aqui nesse lugar. O Espírito Santo já está agindo e transformando corações nessa noite. Mas precisa de reconhecimento nessa noite. Porque quando o apóstolo Pedro ele diz humilhar-vos perante a potente mão de Deus, a humilhação aqui é de reconhecimento, de reconhecer a sua pequenez, de reconhecer a sua limitação, de reconhecer que a sua mentalidade não é de Deus. E quando você clamar nesse sentido, Senhor, abra-me os olhos. Aleluia. Oh, aleluias. Você vai começar a ter visões sobrenaturais. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Você vai começar a enxergar o sobrenatural de Deus. Você vai começar a enxergar o impossível. Aquilo que era impossibilidade, aquilo que era impossível, você vai começar a dar risada da impossibilidade. Você vai começar a rir do impossível. Que você vai entender que Deus não trabalha como trabalha o homem. Deus ele trabalha de maneira sobrenatural. Deus ele trabalha de maneira extraordinária. Porque Deus é o Deus que realiza o impossível. Deus é o Deus que ainda faz milagre. Aleluia. Eu creio, aleluia. Aleluia, haverá mudança na sua família. Aleluia. Oh, aleluia. Deus está falando no meu coração muito forte, aleluia, de alguém que tem um parente que a própria família já entregou. Esse não tem mais jeito. Esse não tem mais o que fazer. Aguarde e confie, viu? Você vai ver na casa do Senhor. Aleluia. É revelação de Deus nessa noite para a tua vida. Aleluia. Deus não mostrou quem é, senão te buscava aí. Mas você vai ver na casa do Senhor adorando, porque não existe impossível no dicionário de Deus. Talvez alguém já colocou o ponto final. Deus está pegando, fazendo uma vírgula e falando: a história não acaba assim. A história não acaba assim. Sou eu, Deus, que intervenho na história. Sou eu, Deus, que muda a história. Sou eu, Deus, que escrevo o final da história.
Oh, aleluia. Fechamos nossos olhos. Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor Deus. Pai, domina a nossa mente, Senhor Deus, porque a nossa mente domina nossas intenções e a nossa mente determina as nossas ações, ó Deus. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos ser direcionados pelo Senhor. Que a partir de hoje, ó Pai, nós venhamos a ser, ó Deus, guiados pelo Senhor na nossa caminhada, no nosso falar, no nosso agir, ó Deus. Pai, que o Senhor venha ungir as nossas mentes nessa noite, Deus, porque não fomos chamados para ser escravos, ó Pai, mas o Senhor nos chamou, ó Deus, para nos colocar em dupla honra, Pai, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, ó Deus. Oh Deus, aquele que está debaixo da humilhação, aquele que está debaixo, Senhor Deus, da maldição, aquele que está debaixo da vergonha, Senhor Deus, aleluia, muda, Senhor Deus, a história dessa vida. Pai, aqui estão famílias representadas, Senhor Deus, talvez de parentes que não estão aqui, mas visita também esse parente, Senhor Deus, por essa vida que clamamos aqui nessa noite, ó Pai, porque o Senhor é poderoso para operar o sobrenatural e fazer milagres em nosso meio. Pai, se essa palavra é digna de verdade, é digna de credibilidade, que teu Espírito Santo agora, Senhor Deus, venha confirmar nos corações, e eu quero declarar, Senhor Deus, da parte dos céus, segundo a tua palavra, diante deste povo, que haverá vitória. Oh, aleluias. Eu vejo, Senhor Deus, o Senhor escrevendo vitória da parte dos céus. E eu quero abençoar este povo, e eu ministro sobre este povo que haverá mudança, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.